O áudio está chegando tranquilo aí, gente? Tudo tranquilo? Estão recebendo o áudio com qualidade? Perfeito? Tá. São 19h31 e aí nós vamos começar a nossa aula de hoje sobre o município de Itaitinga, né? Deve estar todo mundo compartilhando aí. Prontinho, gente. Aqui, rapidinho, para a gente não tomar um tempo importante da nossa aula, eu acredito que vocês tenham recebido um e-book. E se vocês receberam um e-book, deve estar lá, muito provavelmente o e-book deve estar sem gabarito, né? É um hábito, talvez um mau hábito que eu cultivo, que é não colocar o gabarito justamente para resolver as nossas questões, tá? Então, na nossa prova de Taitinga, nós vamos ter esse conhecimento básico aqui, português, matemática, informática, direito constitucional, direito administrativo, né? Abriu inicialmente só para pedagogo, estava na expectativa de abrir também para área específica, deve acontecer talvez muito em breve, e aí nós vamos ter um conjunto de concursos, né, que estão acontecendo. Itaitinga publicado, Eusébio em breve, né, Beberibe e Aquiraz também em breve. Lembre, esses dois municípios não aderiram à prova nacional, certinho? Nós temos aí Pentecoste e Baturité, Assaré também na iminência de um concurso, Mauriti na mesma situação, Lavras da Mangabeira e Morada Nova, que o edital foi publicado e já deveria ter acontecido a prova. Não aconteceu, mas será retomada em breve, né? Piqué Carneiro e Itauá, Maranguape, o prefeito já sinalizou que já deveria ter acontecido o concurso também, há tempos deveria ter ocorrido, para todas as áreas, e recentemente, se eu não me engano, hoje, foi publicado o edital de COR, né, com a banca UPA, Universidade Patativa da Saré, que o IB e eu já temos aí uma longa história com a UPA, né? Uma história não muito legal, porque a UPA faz umas questões bastante estranhas e coloca assuntos com uma semana antes da prova, né? Ocorridos antes da prova uma semana. Nós temos aqui Croatá e Acaraú também no processo. Todas as nossas aulas, né, são assíncronas, mas são ao vivo, né? Então, a aula acontece ao vivo e fica gravada. Não pude assistir a aula, não tem problema, posteriormente você assiste. Além disso, nós temos todo um suporte aí, né? A videoaula, a apostila, o simulado, revisão, grupo de WhatsApp, tira dúvida com o professor e, eventualmente, o IB faz uma cortesia com os alunos, que é a interposição de recurso, tá? Isso não é obrigatoriedade do curso, nem de curso nenhum. É geralmente uma cortesia do professor para com os alunos, né? Nós temos aí Juazeiro na expectativa, Cedro pelo lado pernambucano, né? Salitre e Tarrafas do lado do Ceará, e as nossas aprovações nos últimos concursos. Primeiros lugares em Pindoretama, né? Primeiro, segundo lugares em Uruoca e Poeiras, também em todos os níveis, tá? Nível superior, nível médio, nível fundamental. Aqui, o curso, né, o curso de fato existe, ele tem uma sede física, né? Aqui o chefe, aqui um aulão da Polícia Militar, e aqui o nosso rol também de aprovações 2024, tá? Acho que está faltando aqui ainda 2025. Mas temos aí Pindoretama, Jijoca de Jericoacoara, que foi UPA, e nesse concurso nós acertamos várias questões, mas uma questão foi ipsilíteris, exatamente igual como estava no nosso simulado, que era o nome do aeroporto de Jijoca de Jericoacoara, que, por sinal, não está em Jijoca de Jericoacoara, está em Cruz, né? E aí, como vai funcionar as nossas aulas? Aulão ao vivo, a aula fica gravada, caderno por disciplina, simulado e revisão final. Não passei Taitinga, deu algum problema, não consegui passar, sei lá, desilusão amorosa, me deu dor de barriga, não passei. Você vai ter ainda acesso durante um ano inteiro ao conteúdo. Mas eu não vou fazer mais Itaitinga. Calma, ainda tem área específica. Você ainda vai aproveitar português, matemática, informática, direito constitucional, direito administrativo, tá?
Tudo isso será aproveitado para diversos cursos. Acesso durante um ano. Aqui os nossos cadernos com Supan. Nós temos também disciplina de português e didática, importantíssimo, derruba muita gente, português e matemática, e a nossa central de vendas aqui, tá? Você deve ter entrado em contato, deve ter conhecido aí, ou via WhatsApp, ou via Instagram, né? E aí, o nosso concurso público. Além disso, nós vamos ter aí os cadernos de revisão final com esse conteúdo para a nossa prova. Tranquilo, rapidinho, para a gente não perder tempo da nossa aula. Perfeito? Viram aí quem é o IB Concurso. Agora nós vamos começar a nossa aula propriamente dita. Tá? Gente, todo mundo aí é concurseiro raiz, está chegando no primeiro concurso agora. Qual é a situação de vocês? Primeiro concurso, já conhecem a banca, gostam da banca. Eu parto do pressuposto que quem conhece essa banca não gosta dessa banca. Tá? Ana, não conhece a banca, não é o primeiro concurso ou não gosta da banca? Tu botou um não agora, eu fiquei na dúvida. Ah, não conhece. Deixa eu explicar. Ó, essa banca é uma bosta. Lamento. É horrível, tá? Horrível, 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 horrível. Porque quando é um município antigo, né, como Assaré, como Icó é de 1738, né, e tem muito assunto, tem parte histórica, geográfica, aí é tranquilo, tá? Ela faz umas questões interessantes. Jéssica, defina não caiu nada, Jéssica, porque eu fiz um preparatório para o Horizonte e a banca era Consulpão ou era Cetred? Eu acho que era Cetred. Depois teve outro concurso da Consulpan, lembro bem. E a CETRED, salvo engano, se a minha memória não estiver me pregando peça, ela colocou o nome dos postos de saúde. Aconteceu agora de novo em Tauá. Colocou o nome de posto de saúde e nome de escola. O último, o último concurso ou o penúltimo concurso? Não lembro, juro. Para mim era CETRED. Foi Consulpan? O último? Já faz alguns anos. Consulpan, pronto. Consulpan, então foi esse concurso. Pronto. Ano passado? Não, não. Estou me referindo a um outro. Ano passado, 2024? Não, não lembro desse, não. Teve um antes desse, 2024. Não lembro. Não lembro. Juro para você, não lembro. E aí teve um lance lá de que ela repetiu questões de uma prova para outra, tá? No concurso de Horizonte. Então, o que é que a gente pode esperar dessa banca? Primeiro, o município de Taitinga é um município muito novo, novo de verdade, tá? Novo, da década de 90, né? Logo após aí o fim da ditadura militar no Brasil. Então, tem muita coisa que a banca não vai conseguir explorar. No entanto, a parte econômica, a parte política, a parte social, o brasão de Itaitinga mudou, e o brasão de Itaitinga mudou mediante consulta popular via rede social. Então, essa questão é cobrada, sim. Tá? Então, muito cuidado quando nós pegarmos essas situações, né, de banca, porque os caras vão explorar, não é o grosso, eles vão procurar a informação de rodapé, a informação menos provável de a gente explorar. Agora mesmo em Tianguá, aconteceu de cobrarem o nome dos riachos que passam na cidade. É uma bacia hidrográfica gigantesca, né? Que é a bacia hidrográfica da Ibiapaba e do Coreal, do Acaraú. E aí, para você saber o nome dos riachos que estão lá, né? A informação sempre está no material, mas aí a pessoa acaba buscando o pingo do i. Tranquilo? Podemos começar a nossa aula propriamente dita. Já fiz aqui o preâmbulo, já apresentei
quem é o IB, né? Tô com meio afônico, então se você escutar aí um espirro e tal, desconsidere. Podemos? Mantemos esse ritmo, então vamos embora. Começar aqui com a nossa apresentação, né? O nosso PowerPoint. Cadê meu PowerPoint? Prontinho. Está aqui, todo mundo visualizando. Ó, olha só, aqui nós vamos ter, originalmente, né, um mapa que aparecia as principais tribos indígenas, e agora nós usamos o termo mais comum, povos originários, né? Povos originários, certinho? Então, durante o processo de colonização do Ceará, a colonização do Ceará, ela vai ter início ali ao longo do século XVII, né? Nós começamos a história do Ceará oficialmente em 1603, com o estabelecimento de um forte, onde hoje nós temos a cidade de Fortaleza. Tranquilo? Mas a história de Taitinga não começa aí nesse período, ela é bem mais recente. Nesse período, né, vamos já usar o termo mais recente, os povos originários do Ceará se dividiam em dois grandes grupos: os tupis e os tapuias. Né? Os tupis geralmente presentes nessa faixa do litoral, com destaque para o grande povo Tremembé, né, os senhores do litoral, e os indígenas ou povos originários chamados de tapuias, que eram mais comuns no interior da província, né? E posteriormente no interior do estado. Então, havia uma rivalidade natural entre os indígenas do litoral e os indígenas do interior. Destacavam-se nessa região próxima à Fortaleza, ó, esses dois grupos aqui: Genipapo Canidé e os Pitaguaris. Tá? Os Tapebas são bem mais recentes, aí da década de 80, com reconhecimento da FUNAI. Tá? Então, esses aqui eram indígenas tapuias, né? Junto ao que seria posteriormente a cidade de Fortaleza. Isso entre o século XVII até o século XIX. Essa proximidade do litoral, né, não garantia de jeito nenhum uma existência pacífica entre colonos e indígenas. Tanto é que vai acontecer ao longo do século XVIII a chamada Confederação dos Bárbaros, né? Ou Confederação dos Cariris, ou Confederação dos Paiacus, ou Confederação dos Pacajus. Qualquer um desses termos aqui vai estar correto. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque esses indígenas, tá, cansados de sofrerem um processo de etnocídio, perdão, destruição da sua cultura, genocídio, a morte em si, se revoltam e lançam diversos ataques, incluindo atacando essa região onde existia a vila do Aquirás. Sim, Aquirás era escrito com S. Depois mudou a grafia para Z, forçando com que as pessoas fugissem para a Vila do Forte de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. É nesse contexto que a região onde hoje nós temos o município de Itaitinga começa a ser ocupada. Tranquilo? Eu saio daqui, voltar aí para você sem demarcar o ritmo. Mantemos esse ritmo, senhores e senhoritas, aceleramos, desaceleramos, lembrando que nós temos 12 questões para resolver. De boa? Dúvida? Não tem dúvida? Vamos seguir. Tranquilo? Para não ficar enfadonho nem cansativo, eu resolvo aí todas as questões. Todas as questões. Raramente eu não resolvo todas as questões. Coloco 10, resolvo 10. Coloco 12, resolvo 12. Tranquilo? Quando será a nossa prova? Já leram o edital, né, pessoas? Me digam aí quando é a nossa prova. Só para eu saber. Eu ia me inscrever, mas não abrir para a área específica, então nada feito para mim.
Gente, não leram o edital, não. Minha Nossa Senhora das Bicicletinhas, não acredito. 27 de julho. 27 de julho? 27 Oxi, de julho. deixa eu entender. Hoje são 2, né? 30 dias, nós temos aproximadamente 50 dias. É, 50 isso dias para mesmo. bater para bater um programa desse tamanho. O programa é grande, 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 grande. Resultado, o que é que vai ser o fiel da balança nessa prova? Sem querer desmerecer as demais disciplinas. Conhecimento gerais de língua portuguesa, geralmente, tradicionalmente. Didática tem umas questões estranhas da Confipam, tá? Mas a gente já conhece Confipam de outro carnaval. Então vamos embora para garantir os nossos pontos aí em conhecimentos gerais. Cuida! Olha só, após o processo de ocupação, né, nós tivemos aí um assunto que é extremamente repetitivo, tá? Que é a origem do nome do município, tá? Nós usamos 3 informações. Nós usamos informações do IPES, Instituto de Pesquisa e Estatística do Ceará. Opa! Nós usamos informações do IBGE, nós usamos informações também da própria prefeitura, a prefeitura tem lá uma página com as informações, e, claro, nós usamos livros. Não, sim, eu sou rato de biblioteca, sim, eu compro livro e tal. Por que isso? Porque se uma questão vier mal construída, mal feita, nós vamos ter tempo para interpor um recurso. E é muito comum que nós tenhamos contradição de informação. O IPES diz uma coisa, o IBGE diz outra coisa, a prefeitura diz outra coisa, e o livro diz outra coisa. Então, nós achamos aí um ponto comum. Tá? Então, originalmente, a palavra Itaitinga. Ita é pedra. Daí nós temos Itaoca, aqui em Fortaleza, e Itapipoca, né? No interior. Ita, pedra, pipoca bonita. Pedra bonita, Itapipoca, né? Itaoca, Ita, pedra, Oca, casa. Casa de pedra. Itaitinga, Rio das Pedras Brancas. É a versão mais aceita que está disponível, tanto no IBGE quanto na prefeitura. Só tem uma divergência no IPES. Se você observar esse mapinha aqui rascunhado, você vai ver bem aqui nesse canto a palavra Geraru, certinho? Geraru. Se fixa nela, tá? Originalmente, essa região era ocupada pelos pitaguaris, que estão em Maracanã e Pacatuba, principalmente em Pacatuba, tá? E também os indígenas Genipapo Canidé. Volta para cá, você vai ver, ó, que a região era ocupada pelo Genipapo Canidé e pela região do Itaguari, às margens do rio Poaçu, né? Que é importante aí também para a bacia hidrográfica do rio Cocó. Tranquilo? Vamos seguir. Até 1917, lá no início do século XX, a denominação era Cajazeira, primeira denominação de um distrito, certo? Distrito, até então, não era cidade. Agora, por que essa importância? Vamos entender. Em 1915, nós tivemos uma seca desgraçada, né? A famosa seca do 15. Então, nessa seca do 15 e nas secas anteriores, como a seca de 1877 e 1879, era comum de que as famílias pobres do interior tentassem chegar em Fortaleza. Na seca do 15, na seca de 1877 e numa seca terrível da década de 70, né? E na década de 30, 40 e 50, não foi diferente. Só que na década de 30, nós criamos em Fortaleza e em mais 8 porções do estado do Ceará os campos de concentração. Então, na década de 30, olha só, década de 30,
Brando, eu vou decorar o diabo dessa data? Não, não vai decorar essas datas, tá? Você só vai lembrar do contexto. Contexto da década de 30, contexto da década de 40 e assim sucessivamente, certinho? Lembram que nós marcamos aqui o Geraru? Pois é, Geraru é que vai dar origem à vila. Existe uma estrutura, tá, política. Distrito, vila e, posteriormente, município. Tá? E aqui, muito cuidado. Por quê? Município faz limites. Limites. Já vi diversas vezes as bancas tratarem. O município faz fronteira? Não, quem faz fronteira são países. Então, nós temos a situação jurídica política, distrito, vila e município. Muitas vezes o distrito é extinto, a vila é extinta, a vila é elevada à condição de município, o distrito é elevado à condição de município, como já aconteceu com Eusébio, como já aconteceu com Maracanaú, que era distrito de Maranguape, e assim sucessivamente. Nesse contexto, vai surgir a vila de Geraru, ok, ó, Vila de Geraru, na década de 30, aqui, ó, Geraru, na estrada Messejana-Pacatuba. Vamos lá. Isso foi regulamentado pela Lei 1153, certo? Com a denominação de Geraru, do dia 22/11/1951. 51. A área começou a ser ocupada lá na década de 30, mas a lei que vai regulamentar esse processo de ocupação e a criação desse distrito chamado Geraru só vai surgir na década de 50. Por quê? Porque esse distrito Geraru era um distrito vinculado a Pacatuba. Nunca foi vinculado ao Eusébio. Mas por que isso? Porque estava na estrada entre Messejana e Pacatuba. Como assim estrada Messejana e Pacatuba? Até 1931, a cidade de Messejana, que é escrito com C, apesar de todo mundo escrever com dois S, tá? Até aqui, ó, Messejana era cidade. Era uma cidade vinculada, colada em Fortaleza. Depois de 31, tanto Messejana quanto Parangaba são anexados a Fortaleza, e aí começa o processo posterior, na década de 50, né, a construção da BR-116. Vai ganhar força na década de 50. Anteriormente, a estrada da Messejana e Pacatuba, ou estrada Itaitinga-Carapió. Tranquilo? Deixa eu sair daqui e voltar aí para vocês, demarcar nosso ritmo. Até aqui, meninos, tudo na paz. Opa, mensagem aqui para mim. Gereraú. Beleza? Tranquilo? Mantemos o ritmo, aceleramos, desaceleramos. Tudo de boa até aqui? Pronto. Me dê um feedback para a gente marcar o ritmo, que ainda tem muita coisa e tem muita questão. Tá? Vamos lá, vamos embora. Nós estamos aqui falando mal também das vilas aí, da ocupação, do processo de ocupação da região de Itaitinga. Né? É bom que é perto de Fortaleza, quem mora em Fortaleza vai e volta para o trabalho todo dia. Né? Entre 36 e 37, começa o processo de ocupação efetiva daquela área. Vamos entender o contexto. Nós vamos viver, nesse período, a chamada Era Vargas. Eu tenho sempre que contextualizar esse troço aqui para vocês. Por quê? Durante o período da Era Vargas, né, deu um golpe no governo brasileiro, ele vai instituir interventores. E esses interventores, eles vão começar a modificar toda a estrutura política dos estados e dos municípios. Certinho? Inclusive, era comum, nesse período, o estabelecimento dos chamados decretos estaduais, que ainda rola, né? Decretos estaduais. E aí, baseado nisso, o decreto estadual 448
denomina que cajazeira não vai ser mais cajazeira. Agora, cajazeira vai ser pedreira. Por quê? Porque nós vamos ter aqui, ó, nessa região, exploração mineral. Entre elas, esse produto que está em casa, que vocês são ricos e ricas. Granito. Vou até voltar aí para vocês, para olhar a cara de vocês, mentindo, dizendo que não tem granito em casa. Piso de granito, balcão de granito. Não tem? Você não tem em casa? Piso de granito. Passa ali. Não sei nem com aquele limpa. Depois de um tempo, gente, que o granito começa a ficar opaco, a gente passa o quê? Só por curiosidade. Cássia, olha a Cássia, rindo, dizendo que não tem. Cássia, o diabo é o pai da mentira. Ó, Deus está só anotando. Granito, o Ceará tem para fazer lama. Muito. Inclusive exploração de granito lá na região de Itaitinga. Por isso, pedras, por isso, pedreiras. A atividade econômica começa a justificar a ocupação da região. Se não tem retorno econômico, se não tem desdobramento econômico, nós não vamos investir, gente. É simples desse jeito, tá? Ah, minha mãe ama de graça. Não, mãe não ama de graça. Não existe gratuidade. Gratuidade é um mito, é uma história para a gente dormir. Nada é de graça. O amor da sua mãe, ele é incondicional, mas não é gratuito, não é gratuito. Ah, minha mãe está pagando meu curso, minha mãe me ama. Ama. Está pagando o curso o quê? Para você passar no concurso e sair da casa dela. Tadã! Tá aí, ó, a gratuidade aparecendo. Passou no concurso, faz logo um consignadozão de 100 mil reais. Eita, menino, viagem. Eita, eu vou para a Europa. Acabou-se, o boleto chegando. Concursado, acabou-se, né? Prefeito morre, seu salário continua. E a vantagem, né? Quem é da educação, todo mundo da educação. Seu curso de mestrado, seu curso de pós-graduação, seu curso de doutorado na escola privada vale quanto? Me digam aí. Eu vivo isso. Vale quanto? Ah, eu sou pós-graduado em letras apagadas, ciências ocultas. Quanto acrescenta no seu salário? Hum? Tradicionalmente, Janaína, tradicionalmente as escolas acrescentam nada. E agora, no setor público? Terminei um mestrado, ó. Lerê, lerê, né? Igual essas rainhas, gemendo, chorando no vale de lágrimas. Terminou o mestrado. Seu salário sobe. Doutorado, depois que incorpora, sobe. Acabou, meu irmão. Simples desse jeito. Não tem segredo nisso. Agora é passar no concurso, né? Tranquilo? Mantemos o ritmo, de boa. Vamos embora. Já são 8 horas e eu tenho questões para resolver. 12 questões. Tá? Você pode estranhar, mas eu estou em 220 volts direto, né? Só vou parar quando eu morrer. Meninos, meninas, claro. 38 muda de Cajazeiras para Pedras. Depois, em 43, década de 40, troca o nome de novo de Pedreiras para Itapó. Vocês lembram que inicialmente tinha lá Jereraru, né? Que, por sinal, isso aqui significa redemoinho. Redemoinho, né? Isso na versão de Tomás Pompeu Sobrinho. José de Alencar chama essa região de marreca d'água, uma referência às aves que existiam nessa lagoa aí da região de Geraru, na estrada de Messejana, Pacatuba. Tranquilo? Só, de fato, só depois, na década de 40, quando o DNR começa a abrir e ampliar a estrada para aquela região, vai ter como destaque a família Honório, né? É aí que vai começar a implantar
o processo de eletrificação. E aí, nesse processo de eletrificação, e nós estamos falando da década de 40. Por quê? Porque até então o Brasil não tinha uma grande hidrelétrica. Nós não tínhamos um sistema nacional de abastecimento elétrico. Então, várias cidades, vários municípios recebiam energia ainda de motores. Tá? E é nesse período aqui que é instalado um motor a diesel. Né? Só que às 22 horas o motor desligava e você ficava aí sob a luz das estrelas, né? Devia ser extremamente romântico. Nessa região, nós vamos ter também, e aí um risco, né, muito complicado, muito provável, que como vai ser um concurso na área de educação, possa ser cobrada isso, o nome das escolas da região. Então, nós vamos ter aqui, ó, o primeiro grupo escolar, né, considerando que nós ainda não tínhamos a Constituição de 88, que separava a estrutura educacional com as competências do município, do Estado e da União, se estabeleceu um grupo escolar. E nesse grupo escolar, a professora e diretora ao mesmo tempo. Parece o povo da pedagogia das específicas, né? Jogando todas as frentes. Dona Laura da Costa. Só depois, né, é que vai surgir de novo, com apoio do DNR, né, Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, a Escola da Cooperativa. Resumo da obra. Sem a existência do DNR, essa expansão não teria atingido o município de Itaitinga. Década de 60 e 70, a antiga estrada Itaitinga-Carapió, né, já havíamos trocado aí a denominação, primeiro de Cajazeiras, depois Pedreira, depois de Itapó, já tínhamos trocado a denominação para Itaitinga, é que vai surgir a rodovia de Queiroz, famosa CE 350, assunto também muito comum. Só que o que vai impactar a região de fato é a criação e o estabelecimento desses dois açudes aqui. Na verdade, não só esses dois, são três açudes que abastecem a região da Grande Fortaleza. Anteriormente, nós chamávamos de região metropolitana de Fortaleza, não é mais. Desde 2016, é Grande Fortaleza. Tá? Açude Gavião, Pacuti e Riachão. Por sinal, hoje, vocês devem ter tomado banho com água do Rio Cocó. Certinho? Não sei se todo mundo conhece o Rio Cocó, mas eu vou voltar aí para vocês só para fazer a implicância para a nossa aula seguinte. Tranquilo? Já tomaram banho hoje com a água do Rio Cocó? Por quê? Água do Rio Cocó. Gente, o Rio Cocó está poluído, valendo. Minha Nossa Senhora. Vocês tomaram banho com a água do Rio Cocó hoje? Meu Jesus amado. Ainda bem que a aula é online. Não ria não, Cleusa, que o negócio é sério. O Rio Cocó, gente, é o Rio Gavião. E o Rio Gavião, Pacuti e Riachão abastece toda a região da Grande Fortaleza. Então, sim, você tomou banho com a água do Rio Cocó. É o Rio Gavião, lá só na região da Pacatuba. Claro que quando você tomou banho com a água do Rio Cocó, a água não estava poluída, né? Ela passa por um processo de tratamento, mas é uma bacia hidrográfica importantíssima para a região de Itaitinga. Ao longo da década de 60 e 70, com a expansão rodoviária do Brasil, né? Especialmente após o período de Juscelino Kubitschek, né? E também do próprio governo Washington Luiz, que dizia que governar era construir estradas, nós valorizamos o rodoviarismo. Diz-me o que tu diriges, eu te direi quem és. Você pode ser analfabeto de pai, mãe, vizinho e parteira, mas se você chegar de Hilux, a impressão que você vai dar é outra, a pegada que você vai ter é outra. Então, essa expansão via DNR vai justificar a ocupação da região da Itaitinga. Até aqui tudo na paz, pessoas. Podemos seguir. Bora que a gente vai já entrar no processo doloroso de resolução de questões. Cuida.
tá? Vamos lá. Não se preocupe, Fran, está indo muito rápido, fala demais. Bem, nós temos um tempo curto e, além do mais, a aula fica gravada. Olha só, nós temos aqui a abrangência do complexo hidrográfico. Você está vendo aqui, ó, região de Pacatuba e Itaitinga, certinho? E aqui a região marcada da Grande Fortaleza, as nossas bacias hidrográficas integradas, tranquilo? Vamos lá. E aí nós temos o antigo brasão do município de Itaitinga. Olha que coisa estranha e olha a mudança, tá? Não importa onde seja. Na lei orgânica do município, tá? Nós vamos ter as armas municipais. Inclusive, isso é um tópico do edital, viu, gente? Lei orgânica dos municípios. As armas municipais são três: o brasão, o hino, tá? E tradicionalmente a bandeira. Nem todos os 184 municípios cearenses têm essas três armas definidas. Opa, alguém mandou mensagem aí, deixa eu ver qual é. Vai que é um Pix. Deixa eu ver se é um Pix. É assim mesmo. É desse. Lucena, Ana Lucena, o material é só informativo, tá lá? Qual é o lance do eBay, pelo menos comigo, né? Falo por mim. A gente manda o e-book todo mastigadinho e tal, mas a aula sempre tem um diferencial. Tem um PowerPoint da informação que não está lá no e-book. Por isso, você ganha mais informação na aula, complementa com o e-book. Por isso que, às vezes, o e-book não tem gabarito. Eu resolvo todas as questões e aí depois mando a versão gabaritada. Tranquilo? Vamos embora. Nós estamos aonde? Ah, no brasão, né? O brasão do município está previsto na lei orgânica, tá? Prontinho. Brasão do município. Olha como era o brasão, beleza? O que é que você vai ver aqui nos elementos do brasão? O nome Taitinga. Dois, a presença e influência da República, né? A coroa portuguesa. Você vai ver a região serrana, com destaque para a Serra de Itaitinga, né? O nascer do sol, e olha, é o alvorecer, né? A esperança, a vegetação, e aí uma pessoa com a marreta, meu Jesus amado, aqui ó, uma pessoa com uma marreta, marretando lá, por isso o nome Pedreiras, certinho? Até a década de 60, até a década de 60, nós tínhamos ali o distrito de Itapó. Lembram que é Itapó? Primeiro Cajazeiras, depois Pedreiras, depois Itapó. Então, voltando aqui, ó, armas municipais, tá? Armas. O brasão, o hino e a bandeira, previsto aí na Lei Orgânica do Município. E agora, esse é o novo brasão, que foi modificado mediante consulta popular. Olha só a diferença. O que você vai ver comparando os dois? Esse e esse. Tá? Vamos lá. Permaneceu a estrutura de castelo aqui na epígrafe, acrescentou a data da criação do município, 27 de 3 de 92, se colocou o nome Itaitinga, se acrescentou um rio importante, que é o rio Poaçu, se colocou um elemento da fauna e da flora, né? Nós vamos colocar aqui a carnaúba, tá? Que forma a maravilhosa mata ciliar, essa mata que está marginal aos rios.
manteve o alvorecer, manteve a serra e acrescentou os pássaros. E, por fim, você lembra, tinha aqui o cara dando uma marretada, Deus sabe em quê. Tiraram o indivíduo, colocaram só a marreta e o potencial mineralógico, né, de produção do município. E uma coisa também que não estava lá no outro brasão, ó, tá vendo aqui, ó, as estrelas. Essas estrelas aqui vão representar os bairros de Itaitinga. Resultado: se Itaitinga ganhar mais bairros, eu terei constantemente de fazer a modificação no brasão. Isso também é regulamentado e regulado pela lei orgânica do município, tá? Nós temos aqui a bandeira e temos aqui o hino. Detalhe, gente. O hino, ele é mais recente do que o município. O município é de 27 de março de 92, né? Dentro aí da gestão do senhor Ciro Ferreira Gomes, governador do estado. E o hino é de 2002. Né? E aqui o hino, né? Do topo da serra, o verde Venus que seduz, aí fala aqui, ó, Itaitinga és rica e és bela, né? A terra é forte, ferraz e tal. Comum acontecer, ó, aqui, ó, o nome, a etimologia do município, Riacho das Pedras Brancas. Se você voltar aqui um pouquinho, você vai ver Riacho das Pedras Brancas, certinho? Só para você chegar na prova confiante. Tranquilo? E aqui a nossa primeira questão. E hoje a aula aberta, a gente não vai esticar muito no conteúdo, vai se focar mais particularmente nos conceitos de região, certo? Vou voltar aqui para vocês para ver como é que nós estamos. Caríssimos e caríssimas, eu já posso começar a resolução das questões. Eu deixei um tempinho maior, quase metade da aula, para a resolução de questões. Por que isso? Para você resolver as questões também. Ah, eu não tive tempo de resolver. Tempo tem a ver com a importância. Não, não sou coach. Estou muito fã de coach, não. Brando coach, né? Não. Por que isso? A nossa prova terá quantas questões, pessoas? Me digam aí. São 40 questões. Só? São Por 40 que tanta questões, generosidade? mais a prova dissertativa, né? Tá, mas aí Samila, mas dessas 40 questões, quantas são específicas? 20? Específicas são 20. E 20. conhecimentos gerais são 10. Certo. Pergunta, quanto tempo de prova? 4 horas ou 3 São, horas? são 3 horas de prova. Deixa eu antecipar para vocês. Nove. Não existe prova de 3 horas. Não sei se disser para vocês. São 4 4 horas horas, né? e também São não existe 4 horas, 4 é horas. de 8 às 12. não existe prova de 4 horas. Mentiram para vocês. Prova de 4 horas, gente, só tem 3 horas e meia. É 3 3 horas e 40 no máximo. Sabe por quê? Nós temos o gabarito. Não temos o horas. gabarito? É, diz isso. Acabou. Se você só deixar 10 minutos, 15 minutos de gabarito, corre o risco de você perder questões no processo de transcrição. Você vai estar sob tensão, concorrência lá em cima. Muita gente está saindo, sala de aula está migrando para o setor público. Tá? Nos últimos concursos, de modo geral, nós tivemos aí uma abstenção de 30% a 35%. Eu aposto mais ou menos isso. Muita gente vai se inscrever para esse concurso baseado no número grande de vagas e no dia não vai fazer a prova. Tá? Não vai. Primeiro, a prova é em julho. Segundo, o espaço de tempo é muito curto. Então, muita gente até vai comprar material e não vai, não vai dar tempo de estudar, foi de sala de aula, não sei o quê. Tempo tem a ver com dedicação. E aí, um outro fator.
Você vai começar a sua prova por qual conteúdo? A estratégia tem que ser traçada agora, antes de nós começarmos o curso propriamente dito. Começa por qual assunto? Língua portuguesa, conhecimentos gerais, específica, qual é a estratégia de vocês? A estratégia que você adota antes de realizar a prova diz tudo se você vai ter sucesso ou não. Vou começar por qual conteúdo? Digam aí. Professor, no meu caso, eu quero começar por dissertação, né? Redação. E aí, logo em seguida, eu prefiro começar por português. Português. Para depois ir para. Isso. O Eu tema acho de que tem redação sim. vai ser de atualidades ou vai ser uma temática de educação? Como? O tema de redação vai ser atualidades ou vai ser uma temática vinculada à educação? De acordo com o edital, pelo que eu li, é para ser de acordo com a educação, né? Tem que estar voltado para a Hum, área da educação. Não é atualidade, não. eita. Tem que ser, não. Aí eu vou dizer, aí é bucho. Por quê? Eu tenho BNCC, Reforma Educacional, tenho Educação Inclusiva, tenho programas educacionais, estaduais, federais e municipais. Tenho a geração neném, nem estuda nem trabalha. E o Brasil é o segundo país que tem a maior geração neném do planeta. Tá? Alguém pode pegar, inclusive, um programa educacional da prefeitura e fazer um merchan, fazer uma média com o prefeito, com a gestão. Tudo isso é passível de cair. Mas a estratégia de vocês é muito boa. Começa com a dissertação, dá uma olhada, tá? Que vai requerer mais tempo, e depois não comece com português. Pelo amor de Deus, não faça isso. Comece com a sua específica. É o seu feijão com arroz. É o que você melhor conhece, é o que você vê todo dia. Comece com a específica, você ganha tempo. E esse tempo vai ser utilizado em português, em didática, e vai ser utilizado também para redação, sendo que você vai priorizar a redação, tá? Primeiro, com a sua zona de conforto. Por que é que eu não recomendo português? Mas isso é uma coisa minha, tá? Por quê? Pegou a primeira questão de português, travou na primeira questão. Passou para a segunda, travou na segunda. O que é que aconteceu ali? O teu espírito foi destruído e tu ainda não percebeu. E eu nem sou cristão, tá? Respeito demais a turma da fé. Mas, salvo engano, a Bíblia diz o seguinte: um coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar até os ossos. Ou seja, se seu psicológico foi abatido, seu ritmo de prova caiu, está reprovado e ainda não percebeu. Acabou. Agora, quando tu pega a tua específica, que é o teu feijão com arroz, tu conhece, acerta a primeira, acerta a segunda, a terceira, a quarta, deslancha. Ah, tem 20 específicos, já acertei 17. Opa, já estou melhor do que a média. E aí eu ganhei tempo lá para português, para redação, a administração do tempo. Quem derruba concurseiro nem sempre é falta de conhecimento, é a má administração do tempo. Deixou só 15 minutos, 10 minutos para marcar o gabarito. Olha pro relógio, falta 15 minutos, você começa a marcar gabarito, transcreve errado, perde uma, duas, três questões e aí está reprovado. Tranquilo? Beleza? Como nós temos algum tempo, eu vou mostrar a primeira questão, dou um minutinho para você resolver e na sequência eu entro com a resolução. Pode ser assim? Afinal de contas, vocês é que vão fazer prova. Eu é que tenho que saber em que pé que vocês estão. Pode ser? Vai ser assim. Disseram nada? Então pronto. Bem democrático. Né? Então diz nada, o outro é assim mesmo. Olá, primeira questãozinha, 0800. Uma questão que aconteceu há uma década, tá? Ó, Prefeitura de Taitinga, 2015. A única coisa que eu fiz uma adaptação. Essa questão original era ABCDE. Aí eu modifiquei essa questão Hã? para... Alô? Eu modifiquei essa questão para ABCD. Alguém está com o microfone aberto aí, gente? Terceiro, ó, prontinho, cuidado com a questão. Primeira coisa que tem que fazer é ler com atenção anunciado.
Olha a primeira. Assinale a afirmativa errada sobre a história de Itaitinga. Se a nossa prova vier nesse nível aqui, nós vamos ter uma dor de cabeça. Essa questão foi muito, 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 muito bem elaborada. Foi muito bem construída, tá? Um minutinho aí para você resolver essa questão. Contando no relógio. Um minuto. Para não perder muito tempo. Aí me mandem a resposta lá no chat para ver se vocês realmente estão fazendo ou estão me enganando, né? Para a gente começar o nosso processo de resolução. Não estou ouvindo as respostas chegando. Cadê as minhas respostas? É que vocês, vou voltar aí para vocês, para ver o que é que vocês colocaram na 1, para demarcar o nosso ritmo. Cadê as respostas? Deixa eu ver. Primeira questão. Não. Cadê as minhas respostas? Cadê? Nada. Até agora nada. Estão só me enrolando. Ah, agora sim. Maranu de Macoa A, Samila B, Emanuele Brena, A, D. Bora, cadê o resto? Gente, mesma questão, diversas respostas, tranquilo? Então, vamos pegar essa questão e vamos desmantelar tudo que tem de errado nessa questão. Olha lá, primeira questãozinha 0800. Lembrem que ele está querendo a questão errada. Esse tipo de questão dá trabalho para a gente, porque nós temos que justificar por que as demais são certas. Olha o item A. As terras ao redor de Jereraú, tá? Distrito às margens da antiga estrada Messejana-Pacatuba ou estrada Itaitinga-Carapió, do mesmo jeito que está no nosso material. Tiveram sua história mudada com a construção da BR-116 nos anos 30 do século XX, verdadeiro, tá? A partir da década de 30, nós vamos ter a construção das estradas federais que serão ampliadas ao longo da década de 50, dentro do governo Juscelino Kubitschek. O item A é verdadeiro, não nos interessa. Nós estamos buscando a questão errada. B. O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, DNR, agora Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, montou ao lado leste da Serra de Itaitinga residência para os engenheiros verdadeiros. E para retirar o quê? Brita. Por isso, a região já se denominou Pedreiras. O item A e o item B são verdadeiros, não nos interessam. Dois itens. Nos anos 60 e 70 do século XX, a antiga estrada Itaitinga-Carapió, atual rodovia Étio Queiroz, CE 350, que liga Itaitinga a Pacatuba, no Ceará, teve boa parte de seu percurso inundado, verdadeiro, para construir, para criar o açude e o sistema de abastecimento da Grande Fortaleza. Logo, o item falso, o item errado. Ó, Itaitinga não vai virar município na década de 60. Ou a data do município, 27/3/92, sancionado pelo então governador do estado, Ciro Ferreira Gomes. Então, a minha primeira alternativa, a minha primeira questão, D de dado. Olha a segunda, 0800 aí para vocês. Só erra se você quiser.
Bora lá, vamos para a segunda. Ah, dê uma olhadinha na segunda. Você vai ver, né, a nossa turma consolidando, você vai ver ao longo do nosso material uma quantidade considerável de questões assim. Ó. As questões são autorais. Eu crio as questões. Motivo: o assunto se repete, mas as questões não se repetem. Olha a provinha de 2015, tá? Questão sobre a história do município muito bem construída, muito bem estruturada. Então, nós podemos esperar uma questão com nível um pouquinho mais puxado. Voltando aí para vocês, para ver qual foi que vocês marcaram aí na segunda. Questão de nível fácil. Pronto, questão de nível fácil. Vamos alternar. Questão de nível fácil, questão de nível médio e, eventualmente, talvez não na aula de hoje, mas nas próximas aulas, uma questão PL. Que diabo é uma questão PL? Para lascar. Fala, João Paulo. João Paulo, levantou a mão, João Paulo. Fala que eu te escuto. Foi sem querer que eu levantei a mão. Agora, o próximo que levantar a mão sem querer vai fazer um pix. Pronto, acabou. Ah, Agora ninguém vai. Ninguém levanta mais a mão. Ei, vocês têm dinheiro. Hoje é dia 2, pelo amor de Deus. Todo mundo recebeu o dia 30. Eu só recebo no quinto dia útil e olhe lá, está tudo comprometido. Meu dia está comprometido até 2070 já. Então o vamos meu já embora. gastei todo, hein? Já estou pedindo dinheiro emprestado, até os Aí. professores. Minha nossa, meu Jesus amado. Ô, Jesus. Pedir dinheiro a pobre é pedir esmola para dois, João Paulo. Vamos lá, vamos resolver. Olha, o povo chorando, gasta esse dinheiro, isso mofa. Vamos lá. Vamos aí para a nossa segunda questão, gente. A nossa segunda questão é de nível fácil, beleza? O que significa a palavra Itaitinga, a etimologia? Pau queimado, tá? Se refere ao município de Calcaia. Pau queimado ou mato queimado. Rio das Onças. Opa, perdão. Rio das Onças. Aqui é o velho e bom Jaguaribe. Jaguar, onça, ribe, rio. E Pássaro Vermelho, o município de Guaramiranga. Guaramiranga. Resultado: nós temos como alternativa B de bola, questão de nível fácil, tá? Então, vai vir na prova uma questão dessa de nível fácil. Não é bom, não é interessante que só venha a questão de nível fácil sobre o município. Por quê? Porque todo mundo vai fazer a questão e vai puxar a sua nota de corte para baixo. Olha a terceira questão. Essa daqui já tem uma dor de cabeça, certinho? São elementos que constituem as armas municipais, a bandeira, o hino e o brasão do município. Entre os elementos que compõem o brasão municipal de Paitinga, destacam-se, e olha aqui, a exceção. Todas, menos uma. Eu estou buscando a exceção. O que não tem no brasão do município de Paitinga. Certinho? É uma questão para derrubar candidato desavisado. Não é uma questão de nível difícil, ela pode ser classificada como uma questão de nível médio, médio, ou média, né? Para fazer a concordância aqui correta. Questão de nível médio. Tá? 0,800. Beleza? Bora lá. Terceira questão. E eu aqui de olho no horário.
0800, questão de nível médio. Vamos ver se vocês acertarem a terceira. Aí depois da terceira a gente começa a acelerar aqui a resolução para não estourar o nosso tempo. Tranquilo? C, 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 C. Todo mundo está indo de C. Estão dizendo, eu vou acreditar aqui em vocês. Vamos lá. Questão número 3, né? Sobre a formação do nosso brasão do município de Itaitinga. Terceira questão, moleza. Nós temos aí a data do município, né, no mote ou na epígrafe ali embaixo. As estrelas que representam o número de bairros também está presente. Né? A serra e o alvorecer. Então, o que é que não tem ali? Ramos de café. Embora o município tenha atividade agrícola, especialmente atividade agrícola de subsistência, isso não está representado no brasão. No brasão tem lá o pescador, né? Tem a carnaúba, né? Tem o próprio rio, tem uma marreta, uma rocha. Né? Tudo isso está presente aí no brasão. Tem também o sol presente ali, o alvorecer, né? Tudo isso. Mas ramos de café, não. Quarta questão, gente. Quarta questão não é muito boa. E a quarta questão exige que você tenha prestado atenção no nome das pessoas que compuseram o hino lá de Itaitinga. Opa, alguém mandou mensagem, deixa eu ver qual é, deixa eu ver. Pá, 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 pá. Já estão respondendo a questão número 4. Maravilha. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para a questão número 4. Já vi que estão respondendo. Né, para a gente avançar no nosso conteúdo. São 12 questões. Estamos na quarta. Quarta questão. 0800. Só erra se quiser. Para você lembrar quem foi que compôs o hino de Itaitinga. Para antecipar, não teve religiosos. Então, se um dia da prova aparecer padre não sei o quê, fulano não sei do que, você já descarta. Padre, bispo, cardeal, está descartado. Descarta também de que não foram mulheres. Ó, Alessandra, Cira. É? Então você vem para cá, elimina essa. Se eu não me engano, Cira foi de Pacatuba. Aí fica com duas opções. Clarismundo Silva Porto e Antônio Godin e Alex Bessa Daniel. E esse nome muito singular, ó, muito diferente. É aqui que você vai guardar a informação. Quantos jardilinos vocês conhecem? Eu não conheço nenhum. Tá? Eu tenho certeza que você não tem um filho chamado Jardilino. Nada contra os nomes. Mas é um nome singular. Né? É sui generis, é peculiar. Então é isso que você vai usar como referência. Tá? Composição, letra Alex Bessa e a melodia ou arranjo, o maestro Jardilino Maciel. Então, questão número 4, item A, também uma questão. Oi! Professor, deixa eu lhe dar aqui só uma dica. A última prova para a Câmara dos Vereadores, meu esposo fez, né, para o município de Itaitinga. Caiu exatamente essa pergunta. Só que não tinha só tinha o autor, né? Não tinha o outro aí, né? Que seria esse Jardim. Não tinha melodia. Não Não tinha tinha melodia. Só o criador do hino. isso. Que também pode ser que caia, né? Que pode ser que eles perguntem só o que criou, né? O autor do hino. Que nesse Só o caso arranjo. foi o Alex Bessa Daniel, né? Sim. Eles podem, inclusive, fazer o seguinte, falar sobre a questão da idade do município. Né? O município é de 92 e o hino só vai surgir 10 anos depois. Então, isso também pode ser cobrado. Tá? Bora lá Sim. para a quinta questão, gente. Cuida, olha a quinta. A quinta é de nível fácil. É um insulto se você errar a quinta questão. Por quê?
Olha só a armadilha que vocês vão encarar nas provas. Ó, toda vida que você encontrar esse troço aqui da língua portuguesa, chamada advérbios, né? Majoritariamente, oficialmente, respectivamente, tenha cuidado. Essa questão é uma questão de nível fácil. É só você se ligar nas datas. Tá? É tão fácil que eu já vou resolver direto com você para eliminar tempo. Primeiro, 1889, né, o ano da proclamação da República, não existia Itaitinga. Não existia, simplesmente. O que existia nesse período aqui era Pacatuba e dois, Messejana, né? E aí Itaitinga vai se formar nesse percurso aqui. Você vem para cá e elimina. Em 89 e em 91, o município também não existia. Ele só vai ser instalado oficialmente. Está lá no brasão, ó. 27 de março de 92, tá? Oficialmente. Se tivesse perguntado, a área de Itaitinga começou a ser ocupada, a área que hoje nós temos de Itaitinga começou a ser ocupada, aí seria uma outra pegada. Então, essa questão, tá? Apesar do termo oficialmente, nós vamos classificá-la como de nível fácil. Questão número 6. Essa aqui já não é tão boa, tá? Deixa essa dor de cabeça aí na mão de vocês. Questão de nível 6. Por quê? Nada impede que o elaborador da questão ele puxe a temática nacional e coloque dentro da temática regional. Nada impede que isso aconteça, de jeito nenhum. Certinho? Tanto é que a questão está montada assim. A ocupação e posterior criação do município de Itaitinga teve início no período da história brasileira definida como... Essa aqui é para derrubar o candidato. Essa questão, já antecipando, é uma questão de nível médio. Ainda não é a questão de nível difícil. Um minutinho para você resolver essa. E aí, na sequência, eu entro com a resolução por causa do nosso horário. Prontinho? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para vocês. Ver se vocês resolveram as 6. Fala, Cleusa. Boa noite. Não, professor. Era na quarta, acho que era na quarta questão do hino. Mas já passou, Sim. eu posso falar. É sobre esse Alex Bessa, né, que foi o criador, o autor. Ele era um aluno, não era da escola? Sim, sim, Ah, sim. E aí, com composição. É uma coisa parecida também com o município de Eusébio, né? O Eusébio teve a participação das escolas municipais no processo de criação do hino. Então, cuidado. Não sei se o elaborador da questão vai puxar nessa profundidade, tá? Mas é sempre uma boa informação a acrescentar. Tranquilo? Resolveram aí a questão número 6. Pronto. A 6 é a última questão que vai estar na mão de vocês. Aí daí para frente eu vou resolver, porque antes estoura o tempo e aí não é interessante
né, a gente não resolver todas as questões. Eu sou psicótico dessas questões de resolução. Por quê? Na nossa prova que vai ter lá são questões. Questões. Tá? E o conteúdo, legal. Enquanto o conteúdo está sendo ministrado, todo mundo está entendendo tudo, é uma maravilha. Mas você sabe se fixou ou não o conteúdo na hora de resolver essa questão. Resolveu a questão, tá ok, beleza, é vida que segue. Então, vamos lá. Resolver a questão número 6, que é uma questão mediana, e aí daí para frente a gente entra com as outras questões. Certo? Vamos embora. De olho no horário. Prontinho. Questão número 6. Ó, vamos lá. Aqui requer do candidato, né, na nossa turma aqui, que você lembre de alguns detalhes das aulas de história que você não estava dormindo muito. Primeiro, o nosso período regencial vai de 1831 a 1840. Descarta regencial. Segundo reinado, de 1840 a 1889, quando acontece a República, o golpe. O colonial, de 1530 a 1808, mais ou menos, quando a família real chega ao Brasil. Então, nova república, pós-ditadura militar, considerando que o município é de 92 e a ditadura ela existiu de 64 a 85. Então, questão número 6, D de dado. Questão número 7. Boa essa daqui, tá? Itaitinga, durante o período de sua história, esteve sob a influência econômica e jurídica de outro município circunvizinho. Está relacionado no item, ou seja, a quem estava vinculado o município de Itaitinga. Itaitinga estava colado, estava sob a influência, foi distrito, teve contato com esse município. Primeiro que você vai eliminar aqui, sem medo de ser feliz, é Maranguape. Tá? O distrito de Maranguape, o mais conhecido, era Maracanaú, que se emancipou em 83. Tá? Nós vamos ter Aquiraz, um distrito emancipado de Aquiraz, mais conhecido, Eusébio, iminência do edital também. Mas nós ficamos com 2. Tá? Fortaleza ainda tem distritos, mas Fortaleza não teve nunca nenhum distrito emancipado. O que ele teve foi a anexação de 2 cidades, a cidade de Parangaba e a cidade de Messejana, em 1931, que eram cidades e foram anexas ou anexadas à Fortaleza. Então, eu tenho aqui, né, daí os dois dividirem uma área comum, né, a estrada ali, Itaitinga, Pacatuba, Messejana. Certinho? Questão número 7, questão de nível médio. Questão número 8. Essa daqui dá para vocês resolverem sem trabalho nenhum, né? Só tem que ter um cuidado. Os advérbios. Ó, oficialmente, o município em 2025 completará traço de existência, considerando a sua elevação à condição de cidade até os dias atuais. Vejam que eu não estou falando nem do período da vila, né? Nem estou falando do período de distrito. É a partir do momento em que a cidade, o Itaitinga, foi transformada em cidade. Então, quando você pegar uma questão dessa, a primeira coisa que você vai fazer é eliminar os absurdos. Eliminando os absurdos, o que sobra é a resposta. Absurdo, 107 e 55. Né?
107 seria aí no século XIX, mais ou menos, e 55 seria aí por volta da década de 70, final da década de 60, na verdade. Então, você elimina essas duas sem nenhum problema, tá? Questão de nível, a gente pode considerar de nível fácil. Mas lembra da leitura e manter no foco o que a questão pede, ó. A elevação à condição de cidade. Então, você vem para cá, elimina, né? Ou tem todo aquele trabalho matemático, se você quiser, ó, 2025 menos 92. Prontinho. Elevação da cidade, 33 anos. Acabou. Questão de nível fácil. Questão número 9. Né? Questão muito parecida. Bem que essa questão, gente, eu acho que eu pisei na bola aqui e acabei esquecendo alguma coisa. Né? Acrescentem aí, eu vou fazer uma correção lá no original, né? Porque aqui nós teremos múltiplas respostas, certinho? Professor, Aqui, nesse caso aí, era para ter colocado o item, exceto. né? Era. Pronto, Porque tem 3 que está aí. pronto. Pois nós já vamos modificar. Tanto é que eu acho que isso é a resposta. É, exatamente isso. Faltou aqui a palavra exceto. Né? Por isso as coisas acontecem ao vivo, a gente corrige ao vivo, não tem erro. São elementos que compõem o brasão de Itaitinga, certo? Acrescentem aí, eu faço a modificação lá no nosso original. Exceto, todos menos um. Questão de nível fácil. Nós temos aqui as estrelas, que representam ali os bairros, certinho? Então, você elimina onde tem aí as estrelas. Poxa, cadê o meu? Minha mesa desconectou, pronto. Ó, estrelas, o sol, a serra, não tem agricultor, né? Agricultor, ela está presente no brasão de Acopiara, né? Que significa o homem do campo. Então, questão número 9, nível fácil. Só coloquem aí o acréscimo. Questão número 10, tá? É uma questão aparentemente tranquila. O processo de ocupação dos diversos municípios cearenses ocorreu muito comumente associado ao processo de expropriação, ou seja, tomada, e etnocídio dos povos originários que ocupavam os diversos rincões ou regiões de nossa terra. Correspondem aos povos originários que ocupavam a região onde se estabeleceu o município de Taitinga. Certinho? Não é uma questão muito boa, é uma questão de nível médio. Certo? Corresponde aos povos originários que ocupavam a região onde se estabeleceu o município de Taitinga. É para ser uma questão tranquila. Lembrem que os povos originários do Ceará estavam divididos em dois grandes grupos: os tupis e os tapuias. Tupis mais próximo ou presente no litoral e os tapuias no interior, mais comumente. Então, você vai eliminar aqui duas questões só de bater o olho. Primeiro que você vai eliminar, tá? Para você eliminar duas questões mole-mole. Potiguaras. A palavra poti significa camarão. Iguara, cabeça. Cabeça de camarão, né? Ou seja, as tribos rivalizavam e praticavam bullying umas com as outras. Então, potiguara era tipicamente do litoral. Se você é do Rio Grande do Norte, norte rio-grandense, o outro nome
que o norte rio-grandense recebe é potiguar. Então, potiguar eram os tupis do litoral. Então, onde tiver potiguar, eu elimino. Eu elimino, sem medo de ser feliz, a D, e elimino também o item C. 2 itens. Fico aqui com Tremembés. Falei, inclusive, para vocês no início da aula que os Tremembés eram senhores do litoral, né? Tem um livro da Socorro Acioli, que é Oração para Desaparecer. Ela faz uma referência muito grande aos povos Tremembés, né, do litoral cearense. Nós temos aqui o item B de bola. Pitaguaris e Genipapo Canidé. Tranquilo? Questão de nível médio. Questão número 11. De novo, gente, ó, as armadilhas comuns, ó. Originalmente, inicialmente, toda vez que você pegar uma questão e tiver os advérbios, fique preocupado. Particularmente, esse advérbio aqui, ó. Respectivamente. Né? Ou seja, na ordem em que ele vai se apresentar, na ordem em que ele vai se perguntar sobre isso. Enunciado é fundamental. É importante você ler o enunciado uma vez, leia com calma e vá marcando as palavras-chave. Se eu tenho um texto mais longo, eu vou marcando as palavras-chave para que eu não tenha que voltar várias e várias e várias vezes a esse mesmo texto. Tranquilo? Sair daqui, voltar aí para vocês. A gente dá uma aceleradinha para resolver as questões. Até aqui, pessoas, tudo de boa? Opa! Tudo tranquilo? Nós já estamos caminhando para o final da nossa aula, mas ainda nós temos aí alguns minutinhos e tal. Cuidado com as questões, tá? Eu digo isso principalmente com uma preocupação. Uma questão, há uma diferença entre uma questão difícil e uma questão mal elaborada. Às vezes, uma questão mal elaborada se torna difícil. Por quê? Não pela complexidade, mas porque ela colocou elementos que vão dificultar a resolução. Então, nós vamos trabalhar ao longo do nosso curso as questões em todos os níveis. Nível fácil, nível médio, nível difícil e, eventualmente, uma questão que eu chamo de PL, questão para lascar, no nível lá em cima, puxado. Por quê? Porque nós estamos aqui no ambiente controlado, tá? Para resolver a questão. Por que isso? Porque muitas pessoas falam, a prova vai ser fácil, a prova vai ser um passeio. Chega no dia da prova, não é. Então, nós pecamos por excesso. Falta. Beleza? Vamos aí, questão número 11. Na sequência, resolvemos a questão número 12. Voltando aqui para a nossa questão número 11. Cadê a questão número 11? Vamos lá. Prontinho. Questão número 11. 0800. Originalmente, o município de Taitinga recebeu a denominação de original. Primeiro, Pirapau é um rio associado a uma lagoa, né, vinculado a Pacatuba. Você já descarta o item B. Na sequência, se eu estou falando de nome original, não pode ser Itapó. Itapó foi instituído lá na década de 60. Né? Armória nunca esteve vinculado ao município de Itaitinga. Então, se existir alguma dúvida, ó, Cajazeiras, né? Depois do estabelecimento da Vila Jereraú. Aí depois vai surgir Pedreiras, depois Itapó e, por fim, a denominação de Taitinga, né? O Riacho das Pedras Brancas. Então, questão é para ser de nível fácil. Opa, alguém mandou a mensagem aí, deixa eu ver qual é.
Cadê? Prontinho. A C. A C é a 11ª ou a 12ª? Ah, 12ª. Ufa. Pelo amor de Deus, não pode ser a C. Então vamos lá. E agora a nossa questão, a saideira, para vocês irem dormir. Eu não, porque eu ainda tenho trabalho, né? Só vou descansar quando morrer. Então vamos lá. 12ª questão, 0800. Tá? Também autoral. Vocês só viram que só teve uma questão que não foi de caráter autoral. Os elementos que compõem o brasão de um município evocam vários elementos de sua condição histórica, econômica e cultural. As estrelas presentes no brasão de Itaitinga representam, tá? Primeiro, Itaitinga não teve missão jesuítica. Elimina. Certinho? Segunda, anos de emancipação. Não. Tem 33 anos de emancipação. Não tem 33 estrelas lá no brasão. Tá? Povos originários que habitavam a região. Não tem essa referência no brasão. Então, no brasão só sobra uma coisa: o número de bairros. E aqui no finalzinho, para você printar, né, o nosso gabarito e as minhas redes sociais. Tranquilo? Prontinho, um minutinho para você printar o gabarito, se alguém perder alguma resolução. E aí volta aí para vocês só para me despedir e agradecer. Beleza? Caríssimos e caríssimas, nós ficamos por aqui. Estamos aí no processo de fechamento da turma, a turma se consolidando. Nós vamos nos encontrar semanalmente até a nossa prova. Que vocês sejam aprovados, me chamem para o churrasco. Beleza? Mostrar de novo o quê? O gabarito? Opa, estão me pedindo aqui, o chefe está me pedindo de novo o gabarito. Bora lá, cadê? Gabarito no final. Pronto, gente. Tá aí o gabarito. Beleza? Partindo. Ok? Obrigado, gente. Obrigado pela paciência. Desculpa qualquer brincadeira. Vida que segue. Sucesso. Até a próxima aula. Fui!